Alexandre. Aqui. Opa, tudo bom? Os dois livros que você escreveu, né? Um sozinho, o outro com um grupo, ele me parece que tem muito a ver com o processo de urbanizações extrafísicas, assim, né? Com preparo, assim, uma capacitação das consciências das consegues também para esse processo todo que está acontecendo. Que contribuições você percebeu, assim, com esses dois livros nas urbanizações extrafísicas e intrafísicas? Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Fernando, eu vejo assim, ó, nesse mundão difícil que a gente está vivendo hoje, qualquer coisa positiva, cosmoética, interassistencial que a gente fizer vai ajudar para a reurbanização. Por quê? A gente está numa condição tão crítica que a pessoa ajudando a família dela, ela já vai estar ajudando na reurbanização. Por quê? A reurbanização começa daí, né? Então, eu vejo que eu concordo com você. Eu acho que ajuda sim. O inversão existencial, ele ajuda em que sentido? Ele ajuda na consciência vir mais cedo, recuperar os seus cons mais cedo, eliminar o porão consciencial, que hoje a vida humana não está fácil, droga, um monte de desvios, um monte de coisa que leva a pessoa para um outro caminho e às vezes a pessoa pode até retomar a ProEx dela, mas numa outra condição, que não vai ser a mesma inicial, né? E o JK é a mesma coisa, né? Que na verdade é uma avaliação de uma personalidade política positiva e que a gente pode trazer isso para outros contextos, né? Para outros políticos, utilizar isso, né? Mais como debate, como extrapolacionismo, né? De outras condições. Mas o que eu vejo é isso. Acho que a gente tem que ter em mente que o que a gente fizer de positivo nessa dimensão intrafísica aqui, para ajudar os outros, para fazer assistência cosmoética, com base cosmoética, ela vai ajudar na reurbanização, né? Então esse é o ponto mais crítico. E lógico, a gente começa a ver em projeções, começa a ver em TENEPs, uma série de questões que tem relação com a reurbanização. Mas não é só, a reurbanização não é só a conexão que a gente faz com o extrafísico, a reurbanização é aqui, né? Tem certos lugares aqui na intrafisicalidade que às vezes são piores ou tão ruins quanto as que a gente vai visitar no extrafísico. É até nesse sentido que eu percebo que o livro do JK, você fala bastante também do contexto que estava acontecendo, que é a construção de Brasília, que tem bastante a ver com reurbanização intrafísica, assim, né? Com a ideia de materializar uma ideia de cidade, ou modelos de cidade, né? E isso é um processo que a gente está vivendo hoje ainda, né? Então, nesse sentido, é que eu percebo, seu livro ele faz uma reflexão para quem trabalha com essa área de pensar cidades, construir cidades, né? Como fazer de uma forma que seja além do que foi Brasília. Hoje a gente ainda tem muito Brasília como modelo, mas na verdade a gente tem que pensar num modelo bem além de Brasília, né? E aí nesse sentido que eu acho que eu li seu livro até no começo do ano, foi bem interessante essa reflexão. Então, hoje está uma situação política, né, super complicada, né? Então eu acho que só de trazer à tona essa questão de avaliar as personalidades políticas com mais criticidade, já valeu. Se isso já serviu para isso daí, já valeu a pena, entendeu? Porque hoje, qualquer político com propaganda política, com um bom marqueteiro, se transforma qualquer, né, desculpe a palavra, boçal, num gestor, num mega político, né? E tudo é fantasia. Então, na realidade, a gente tem que fazer o quê? Tentar desenvolver esse senso crítico. Quem que é essa personalidade? O que tem por trás dessa propaganda maravilhosa hollywoodiana, né, que tem nisso? Então, acho que é muito sério isso. Legal, obrigado. Valeu. Oi, tá com som? Tá. Alexandre, a gente já debateu algumas vezes esse tema, a questão da Mega GESCOM, mas eu gostaria do teu feedback, da tua ideia em relação à Mega GESCOM e o verbete que você está apresentando. No seguinte sentido, na sua visão, fazendo uma prospectiva sua, dos próprios voluntários da Conscienciologia, quais seriam as atrações, quais seriam os indicadores, quais seriam os efeitos de uma obra que poderia sinalizar que aquela obra foi uma Mega GESCOM dentro da ProEx pessoal da pessoa? Ou seja, a pessoa vai fazer um livro, vai fazer uma construção de uma ideia, defender uma ideia. Existem GESCONs e existem Mega GESCONs. É lógico, pelo menos para mim, pensar que uma Mega GESCOM ela vai ter atrações diferenciadas, os efeitos desta obra vão ser diferenciados. Quais seriam esses efeitos, essas atrações diferenciadas que poderiam sinalizar que aquela obra foi uma Mega GESCOM dentro do trabalho pessoal?
Olha, Felipe, eu acho que talvez a gente tenha que amadurecer esse debate, mas hoje, no que eu avalio, é uma coisa assim muito gritante, aquilo salta a atenção, aquilo é muito acima da média, né? Então a gente pega os próprios livros tratados do professor Valdo, que muitas obras ali são bastante acima da média. O livro do Marcelo da Luz, no meu ponto de vista, é um outro livro também que está nesse patamar. Ele é muito acima da média, ele é revolucionário, ele é diferente, ele quebra paradigmas, ele choca de frente com valores muito sérios, ele tem a ver com a vivência daquela pessoa. Então, acho que hoje a gente talvez precisa amadurecer um pouco esses parâmetros para ter mais clareza, mas o que eu vejo assim, hoje, de maneira prática, isso salta muito aos olhos, fica muito evidente, entende? Então, para mim, no meu ponto de vista, eu vejo assim, os livros com que eu mexi não são megagescons, do meu ponto de vista. Por que não são megagescons? Porque eles têm limitações claras, são assistenciais, eu tenho efeitos evidentes, comprovados, alguns eu já falei aqui disso, sérios, na minha ProEx, na minha vida, nos outros, mas não é uma megagescon, não é. Então isso a gente tem que ter muito claro, como o professor Valdo fez ali no verbete, que ele tem ali a escala dos autores mentais somáticos da Conscienciologia. Tem livro infantil, tem livro literário, tem livro intermediário, tem livro avançado, e aquilo foi um rebu quando foi lançado, né? Porque o professor Valdo classificou os autores baseado naquela escala. Porém, aquilo tem que ser visto sem melindres, porque é a realidade que vai fazer. Não quer dizer que seja pior, ela é pior do ponto de vista talvez de alguns aspectos, mas do ponto de vista de assistencialidade, ela vai fazer assistência naquele contexto. Um livro infantil, por exemplo, vai fazer assistência para aquele público específico, mas é um livro infantil, né? Então é mais ou menos dessa forma que a gente tem que começar a avaliar. O que eu vejo hoje é uma megagescon, ela salta realmente aos nossos olhos, porque ela tem um impacto em termos de interassistencialidade, de quebra de paradigmas, muito maior do que a média dos livros feitos. Nós ainda estamos numa condição de fazer algo muito ainda mais básico, muito para nós, muito voltado às nossas questões, né, iniciais de ProEx. Eu acho que a gente tem, e aí que vem o ponto justamente da gente começar a fazer mais obras para chegar e superar esses gargalos, né? Porque se a pessoa ainda está no autoassédio da decisão do que ela vai escrever, ainda está muito básico o negócio, né? Então ela tem que estar no autoassédio dela, entre aspas, tem que estar nesse ponto. Qual que é a minha megagescon? Por onde que eu vou? Eu já estou com 2 livros publicados. E agora? Qual que vai ser o próximo? Já estou com 5. Qual que vai ser o próximo? Então, esse tipo de conflito a gente tem que começar a ter mais na CCCI aqui, sabe? Qual é o conflito da megagescon? Qual é a minha megagescon? Debater mais isso. É nesse sentido que eu te questiono, porque a gente já conversou várias vezes sobre isso, ainda para mim a megagescon ainda ela é um ponto de interrogação ainda muito grande, a sua fisiologia, a sua parafisiologia, os seus efeitos. E aí, nesse sentido que eu pergunto, quais seriam a prospectiva de efeitos de uma megagescon? Eu lembro que, num debate com você, numa conversa com você sobre o livro do Marcelo da Luz, você falou algo para mim que, assim, marcou e talvez seria um sinalizador, você colocou assim, em relação ao livro do Marcelo da Luz, né? Você colocou, olha, eu penso que é o primeiro livro da Conscienciologia que supera o que o Valdo escreveu sobre o tema. Ou seja, que o livro do Marcelo teria superado o que o Valdo escreveu sobre religião, diferente de outros livros da Conscienciologia que a gente escreve, que nós não superamos aquilo que o Walter escreveu sobre o tema. Aquilo, para mim, serviu como um parâmetro, né? Uma metria em relação a esse processo. Mas eu já ouvi o professor Waldo falando que aquele livro do Marcelo da Luz é uma mega gescon dele. Sim, está escrito no prefácio, no próprio prefácio. Exatamente.